Já chegou o parafuso voador, galera. Eu sou o Pedro Porciúncula, este aqui é o Rod, ele vai falar com vocês daqui a pouquinho. E este aqui é o nosso ilustríssimo convidado, para quem não conhece, Danilo Giroldo, ou mais conhecido como o reitor da FURG. Então a gente está a gente tá grandão. Para quem não sabe o que é a FURG, é a Universidade Federal de Rio Grande, daqui da nossa terrinha. E a gente vai bater um papo aí sobre literatura e também uma coisa que está meio pegando aí para a gurizada, o tal do gênero neutro. Então, Rod, passa a bola para ti aí, quem que tu é? Eu sou o Rod Castres, vocês já me conhecem aqui do canal. Este moço, hoje com os fones da filha, né? Fone de tartaruguinha. Coisa meiga, cara. Coisa bonitinha. Minha cara, né? Eu não tenho uma cara de tartaruga, mas bem, não. Estamos aqui com Danilo Giroldo, galera. Quem nos vê aqui entrevistando o reitor da FURGTnet, né? Vou dizer para mãe, hoje entrevistei o reitor da FURG. Ela vai dizer, quem? Reitor da FURG, meu. Antes a Danilo. gente era pouca merda, agora a gente já pode dizer que é grande merda. Ou pior, né? Mas vai melhorar ou não, depende de tudo. É. Danilo, a gente já te apresentou, mas te apresenta para nós, meu querido, fale. Claro, cara. Pô, uma alegria aí primeiro tá com vocês, né? Já acompanho o trabalho aí do Parafuso Voador e acho muito legal aí a ideia de trazer o pessoal daqui para conversar, fazer um papo descontraído, né? Eu gosto muito disso daí também, então para mim é uma alegria. Eu atualmente estou como reitor, né, desde janeiro. Passamos um sufoquinho aí até sair a nomeação, né? Não foi fácil, porque estava uma cena ruim nesse sentido, né? Aqui para o Rio Grande do Sul, já tinha rolado na URGS, depois rolou na UFPEL, e tinha umas ameaças na mídia aí dizendo que não ia dar certo, que não ia ser nomeado, que a FURG era próxima e tal, mas deu tudo certo, né? Então, desde de janeiro aí, e eu tenho uma trajetória ali na gestão, fui também vice-reitor, fui pró-reitor, mas na real, assim, eu sou biólogo, entendeu? Como eu gosto de me apresentar, eu sou biólogo, assim, fiz biologia na Universidade Federal de São Carlos, fiz mestrado, doutorado em ecologia e recursos naturais, sou professor, me apresento sempre como professor, e sou escritor também, né? Me aventuro aí por essa trilha. Então tenho 3 livros já publicados de poesia, né? Gosto muito de poesia, já sou leitor desde sempre, né? E de uns tempos para cá criei coragem e comecei a publicar, né? E eu também gosto muito de futebol, não vivo sem futebol, andei meio afastado um tempo aí do futebol por conta de umas contusões, estou retornando agora, pós-pandemia também, né? Ainda estamos na pandemia, mas já está dando para jogar um futebolzinho. E então é assim que eu me coloco sempre, né? Eu estou passando essa trajetória na gestão aí, eu sei da responsabilidade, né? E a gente tem a confiança da comunidade, né? Então isso deixa tudo mais leve em relação assim à gestão. Mas é isso. Então eu sou um cara que gosto muito de conversar, gosto muito de falar de literatura, e escolhi continuar na universidade, inclusive por causa disso, porque acho que a universidade é um lugar que assim me transformou como pessoa, né? E tem essa capacidade de transformar as pessoas, né? Sim, o aporte cultural que tu recebe numa universidade, o conhecimento político que você adquire, experiência, vivência toda. Então, eu escolhi viver na universidade por conta disso também, né? Então, para mim, ela é muito mais assim que só a formação acadêmica, né? Eu falo sempre assim que tem uma formação social, política, uma vivência. Então, é mais isso que é a minha essência. Minha trajetória acabou indo um pouco pro lado da gestão, né? E vai chegar o momento que ela vai terminar e eu vou voltar de novo às atividades essencialmente acadêmicas, né? Mas vou continuar vivendo na universidade, que é muito boa, né? E enquanto a gente estiver aí, tentar contribuir também com arte e cultura, que a universidade ela é uma indutora muito forte, muito potente disso, né? Na aula inaugural a gente já trouxe o teatro mágico, já tentamos dar um pouco dessa pegada, né? Porque essa compreensão que a universidade é um lugar de indução, produção, né, e divulgação, né, de cultura. Então isso aí é muito legal. A gente está tentando dar essa pegada também na gestão. Sim. Mas é isso. Danilo, desculpa. Acho que foi ontem, né? Foi dia do biólogo, né? Foi dia do biólogo. Parabéns. É verdade, bem lembrado. Tem um poeminha até lá que eu publiquei no meu segundo livro, que fala uma homenagem aos biólogos, um pouco
desse ser assim meio diferente que é o biólogo, né? Enxerga o mundo de outro jeito. Conheço alguns e com todo respeito, são diferentes. É bem particular a visão do biólogo do mundo. Né? Uhum. Ô, Danilo, um pouquinho sobre essa questão da nomeação, essa dificuldade que vocês enfrentaram, porque eu lembro, posso estar enganado na minha memória é um troço meio confuso, mas tinha uma dificuldade em relação se vão deixar assumir, se ia ser um reitor indicado direto pelo governo, né? Dá uma relatada para nós disso aí, por favor. Não, o sistema é assim, a legislação determina que o colégio eleitoral, no nosso caso o Conselho Universitário, envia 3 nomes para a presidência da República nomear, fazer a nomeação. Ele pode ter a prerrogativa de nomear qualquer um dos 3. Só que, lógico, no caso da FURG é feita uma consulta à comunidade, um processo democrático, né, paritário, então que vamos dizer, o peso político dos alunos, dos estudantes, dos técnicos administrativos de educação, dos docentes, ele é o mesmo, né? Então, o Conselho Universitário, quando vai montar a lista, ele leva em conta esse processo, né? A gente teve uma disputa na consulta, tinha uma outra chapa, nossa chapa teve 80%, né, da preferência, então é uma coisa muito significativa, né? E na chapa, na consulta, aparece a ordem, reitor, vice-reitor e um terceiro nome. E aí o Conselho Universitário, então, na FURG tem a tradição de referendar esses 3 nomes e indicar os 3 nomes que são os que a comunidade manifestou a preferência, né? E não tem nada de irregular nisso, isso é um processo totalmente irregular. Como a universidade é um ente que gosta de autonomia, como a gente fala, né? E isso é muito importante para as universidades, porque a universidade ela não pode estar a serviço de um governo, né? Ela é um patrimônio da sociedade, né? Então ela tem que ser autônoma para ela exercer o pensamento crítico, para ela exercer, né, o desenvolvimento da ciência, né, a extensão. Então ela é um ente autônomo. Ela não é soberana, mas ela é autônoma. Então isso é um princípio constitucional, né? E ela também goza por princípio constitucional de autonomia, ela tem que ser regida por princípios democráticos. Então você tem todo um processo desse. Há quem advogue por essa tese, o STF não acompanhou por enquanto isso, que a escolha deveria ser sempre o indicado, né, a reitor ou reitora, né, pela universidade. E isso vinha acontecendo e de uns tempos para cá começou a não acontecer mais, dizendo que que a presidência da República teria total liberdade de escolher entre os 3. Até tem, mas ele teria que justificar muito bem a não escolha do primeiro, isso que não vem acontecendo, né? Então, isso, em vários lugares do país, a gente tem vivido essa situação. Não é indicado o primeiro nome, o que é primeiro indicado, né, como reitor ou reitora. Isso aconteceu na URGS, né, aconteceu recentemente na Federal de Pelotas também, e a gente era próxima, né, ali, então a tensão foi muito grande, né. E aí, alguns políticos, né, jornalistas também, começaram a anunciar que eu não seria nomeado, né, que a FURG seria a próxima, porque estaria encastelada à esquerda dentro da universidade, né? Sim. E a gente sempre dialogou com todo mundo, a universidade tem que dialogar com todas as matizes da universidade, ela, né, independente de quem estiver no governo, ela tem que fazer o papel dela, né? Então nunca houve isso, né? Era uma justiça muito grande essa identificação, né? E aí, buenas, ficou isso, mas aí a gente pesou muito, eu acho, a força institucional da FURG, né? Quantidade de pessoas, né, que puderam também nos defender e acabou saindo a nomeação minha mesmo. Foi bom, porque é sempre, mesmo que fosse uma pessoa do mesmo grupo, que é como está na UFPEL, por exemplo, né, é uma pessoa do mesmo grupo que foi eleita. Mas é sempre uma pessoa que daqui a pouco não tinha se planejado para aquilo, né, não é todo mundo da comunidade universitária que concorda, né, então fica, sabe, não é a pessoa efetivamente que foi. Então gera toda uma instabilidade que é desnecessária, né? Totalmente desnecessário, sabe? Pô, a pessoa foi escolhida, deixa a pessoa fazer o trabalho dela, né? Assim, vai depois cobrar o trabalho. Então, uma coisa muito desnecessária. Foi bem tenso, assim, aquela semana. Uma semana que eu costumo dizer assim, a gente entrou num vão, assim, parece que o tempo parou, sabe? Ficou noite constante, era uma tensão absurda e vinha toda hora de notícia. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora o governo vai ficar um pouco distante disso, porque eles estão mais preocupados em fugir do STF, né, cara? Mas agora tem sido difícil, assim, esse ponto tem sido difícil, né? Deveria haver realmente uma mudança na legislação para dar mais segurança, né, para esse processo todo.
Mas também, assim, tem que mudar para melhor, né? Se for para mudar para pior, aí também não adianta, né? Tem que Sim. mudar a legislação para pior. Algumas coisas têm mudado para pior, infelizmente, né? Sim. Então tem que mudar para melhor, se for mudar, que é assim, pô, o princípio democrático, porque tu exerce democracia na universidade. A gente estava falando antes da formação política, né, que você tem numa universidade. Então, se eu, pô, propiciar para um estudante fazer a escolha do gestor, que depois ele vai cobrar esse gestor, que ele vai argumentar porque o gestor não está fazendo o que disse que ia fazer, ou porque está sendo incoerente, pô, isso é formação, entendeu? A universidade forma para a cidadania, né? Para o pleno exercício da cidadania. Então faz parte esse processo democrático. Aí vamos dizer, o estudante vai lá, ou qualquer um vai lá, escolhe o determinado. O presidente fala, não quero esse, quero outro. Pô, isso aí é um desestímulo ao papel cidadão das pessoas, que é a formação de universidade. Aí você, legalmente ele tem direito, ele tem o poder. Tá, tudo bem, mas não é adequado, entendeu? Não é uma coisa adequada. Não tem nenhuma justificativa para não ser um... Se ele chegar e falar, pô, essa pessoa aqui está sofrendo um processo administrativo disciplinar, essa pessoa, ela, sei lá, por tais condições, ela não tem os requisitos para ser reitor ou reitora, tudo bem. Mas não é o caso, não, eu gosto mais desse, ou então eu vou escolher esse só para tumultuar. Aí, sabe, um negócio que não... Só para lançar aquela cortininha de fumaça, né? Não joga pelo país, né, cara? Pô, o que é um país sem as suas universidades, né, cara? A gente tem universidades tão boas, né? Tão potentes no Brasil, assim. Pô, vamos valorizar, né? Vamos trabalhar junto, vamos construir, cobrar também. Acho que a gente tem que ser cobrado também pela população. É isso aí, entendeu? É por aí, sabe? Não tem que ficar... Isso aí não ajuda o país, não ajuda ninguém. Sim. O argumento deles desde o início, porque eu tive uma trajetória para essa linha de pensamento, né? E o argumento sempre foi de que existe esse, como é que se diz, encastelamento. Um viés ideológico. Viés ideológico, sempre foi assim, cara. Uma forma militante, né? Exato. Bem, eu estudei na universidade e não reconheci, pelo menos até no período que eu estudei na universidade, eu era pouco dado a discussões políticas, né? Não é lance, então eu não reconheci isso, na verdade, né? É um mito, né, Rod? Isso aí é um baita de um mito, cara. Não tem, na universidade tem gente de todas as ideologias, todos os pensamentos, e é assim mesmo, entendeu? Tem que ser assim, cara. Ela tem que ser assim mesmo, entendeu? É o lugar do debate. Agora, vai ter gente de esquerda, entendeu? Claro, obviamente. Natural. Vai ter, entendeu? O que você vai fazer? Aí vai, não, por causa disso, não pode ser de esquerda? Não pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser, entendeu? A universidade é isso, cara. Nós vamos debater e tentar ajudar conforme dá, né? Cara, pergunta, é possível manter a saúde mental sendo reitor de uma universidade? Eu tenho que cuidar, Rod, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar, eu cuido, procuro cuidar, porque senão não dá, cara, pro cara, entendeu? Aí você não vai trabalhar direito, se você não estiver bem, entendeu? E a gente fala muito isso para as pessoas, o momento é muito difícil, a pandemia, a pressão, a questão política, social, né, a gente vê a todo momento aí o país está empobrecendo muito rápido, né? Então não é fácil, cara. Eu tive muitos altos e baixos na gestão, no meu tempo todo de gestão, sabe? E a decisão de concorrer a reitor, ela foi uma decisão tomada no último ano meu como vice-reitor. Até pouco tempo até antes eu não tinha essa clareza, não. Mesmo sendo vice-reitor da professora Cleusa já há 8 anos, né? Eu não tinha essa clareza, porque teve alguns fatos assim que foram muito duros assim de assimilar na gestão, sabe? Uma que inclusive está nesse meu livro aqui, que é o segundo, falando um pouquinho de tanto esse livro aqui. O Canteiro das Flores, lê para nós aí. Canteiro das Flores de Metal e o Jardim de Areia. Esse livro aqui, ele perpassa todo esse livro a situação do Polo Naval. O primeiro poema dele é um poema narrativo bem longo, né? Que é toda a primeira parte, que é o Canteiro das Flores de Metal, que é uma metáfora que eu usei para o próprio Polo Naval, que é o Canteiro das Flores de Metal, é uma metáfora para os estaleiros, né? Sim. E foi muito duro, porque assim, a FURG especialmente, trabalhou muito, cara, muito pela Constituição, porque a gente sabia tudo que viria, né, com ele. Então, houve toda uma preparação, formação de mão de obra, sustentação tecnológica, tentar trazer mais protagonismo para o território, né? Criamos lá um arranjo produtivo local, fizemos um monte de coisa, entendeu? E cara, não é assim, por muito tempo assim, o pessoal falava assim, defende Polo Naval, então tu é a favor de corrupção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que tem que fazer a crítica de tudo que aconteceu. Agora, tu não pode desestruturar completamente um processo daquela magnitude como aconteceu aqui. É inaceitável isso, entendeu? O território, cara, Rio Grande especialmente, foi assim,
muito prejudicado, cara. Ele deveria ser ressarcido, cara, por tudo que aconteceu aqui, você entende? Porque o dano social é violentíssimo, entendeu? E ficou por isso mesmo, entendeu? Ficou por isso mesmo. Tá se retomando, né? Devagar tá se retomando, né? Devagar, mas assim, aquilo foi um trauma muito grande, sabe? E você aceitar uma injustiça daquele tamanho, estando na gestão, tendo lutado tanto, feito tanta coisa, não foi fácil. Eu costumo dizer, às vezes, já falei várias vezes isso, eu não sei se eu superei totalmente isso, sabe? Eu falo disso e pô, me dói bastante ainda. O primeiro livro que eu escrevi, que foi o Vala, tá aqui também, deixa aqui. Mostra para nós. Esse aqui é o Vala. Todos eles são pela editora Patois, né, de São Paulo. Bonita, cara. Esse aqui foi o primeiro livro dele, o Vala. O Vala, ele eu costumo dizer que um é o urro, o outro é o grito, né? O urro o urro é diferente do grito, porque o urro é aquela coisa que você não aguenta mais. Tem tanta dor que aí você né, emite um som inconscientemente. O grito você grita conscientemente. Então o Vala, ele é muito mais carregado, assim, todos eles têm a ver com algumas frustrações e com tudo isso, que eu já escrevia, entendeu, de certa forma, mas me motivou a escrever mais e a mostrar mais muito dessas instabilidades, assim, sabe? Isso não quer dizer, assim, que eu estava inspirado e que literatura é só inspiração, né? Eu trabalho bastante, eu estudo bastante para fazer, né? E eu era extremamente inseguro com as escritas, né? O que me fez publicar foi porque um dia eu estava buscando uma leitura crítica de um conjunto de poemas que eu julgava razoável, né? E acabei chegando no Eduardo Lacerda, que é o editor da Patois. E perguntei para ele se ele podia me indicar alguém, né? Eu falei, pô, se me indica alguém, porque eu não estava conseguindo alguém que fizesse leitura crítica de poesia, né? Que é mais difícil, né? Você acha mais para narrativa, né? E aí ele falou, olha, eu não faço, não conheço, mas se você quiser me mandar os teus poemas, eu leio, né? Ele é um baita de um cara, né, meu? Eduardo Lacerda é um cara, assim, que o que ele faz pela poesia contemporânea, pelos novos autores, assim, não tem preço, cara. E aí eu falei, tá, respirei fundo, criei coragem e mandei, né, cara? Mandei, né? Ajeitei mais um pouquinho, mandei. E aí, dali, sei lá, umas 2, 3 semanas, eu dei mais um oizinho pra ele falou, olha, eu já li mais da metade, gostei bastante. Daí, pô... Show! Uhul! Consegui! E aí, fiquei amigo dele, cara. É um grande amigo que eu tenho hoje, o Edu, cara. É um cara, assim, que eu digo, pá, cara de uma importância. Passou de 1000 livros publicados já, a editora Patois, né, cara? Assim, uma editora, pô... A Dani Delias publica por ali também, né? E publicou 2 por ali, então é assim. Então, a poesia, ela é uma coisa difícil de tu mesmo, quando está escrevendo, mensurar, né? Avaliar se está legal, isso é muito difícil, porque eu escrevo muito poesia, difícil. O Pedro escreveu poesia também, e é muito difícil. E a gente sempre fica na insegurança, mesmo depois que sai, né? Tipo, aí... depois que lança, é melhor nem abrir o livro mais de baixo. Essa palavra aqui não era esse caso, assim. Não era. O cara mastiga o cara por dentro, né? Né? Mas olha só, Danilo, esse lance de escrever poesia, lembras da gênese disso aí, quando começou? Então, eu escrevi na adolescência, né? Na adolescência eu escrevia. Eu tenho uma formação, assim, muito voltada, assim, não digo voltada assim, mas as preocupações sociais em conformidade com o mundo, ela me acompanha desde criança, né? Então eu sou uma pessoa assim que muito descontente, assim, vamos dizer, com as injustiças, com as coisas, com o mundo como ele é, entendeu? Porque você parar para ver mesmo, cara, claro que você pode ser otimista e deve buscar, né? Não é por isso que a gente vai viver só se lamentando. Mas não dá para dizer que tá legal, né, cara, assim, que tá tudo bem, sabe? Então isso sempre foi muito presente para mim, assim, por conta muito dos meus pais, né? Os pais eram muito engajados. Meus pais são a primeira geração da família que chegou ao ensino superior. Os 2 foram formados na USP, minha mãe e meu pai, na Universidade de São Paulo, né? São geólogos e vivenciaram a ditadura militar dentro da USP. Minha mãe era moradora do CRUSP, né? Que é até hoje, né? O alojamento estudantil da USP. E o meu pai também era militante. Só que meu pai sempre foi um cara... Eu perdi meu pai em 2014, mas um cara muito fechado, né? E meu pai era realmente uma pessoa que se engajou muito na ditadura em vários espaços, né? E minha mãe era mais de passeata da galera, né? Assim, só que minha mãe falava mais comigo. Minha mãe apresentou os principais autores que me influenciam até hoje, as músicas, muitas que me influenciam até hoje. Então eu passava as tardes ali com a minha mãe, falando, e, pô, a ditadura, essas questões todas sempre foram presentes para mim.
Então eu desenvolvi essa pensamento crítico em relação à sociedade, uma certa inconformidade com as coisas do mundo, né? Então isso eu tô falando assim 10, 11 anos, tá? Criança mesmo. Quando eu tava ali com 13, 14, eu rabiscava algumas coisas, eu perdi tudo, não guardei, tá? Depois entrei na faculdade, entrei em outra linha e tal, e então dali eu escrevi um pouco, mas perdi tudo. E depois eu segui só lendo, né? Só lendo, sempre li muito, sempre gostei muito de literatura, assim, sempre teve muito presente isso na minha vida. E aí eu voltei realmente a escrever já quando eu comecei a oscilar, assim, nesse sentido da conjuntura, quando a conjuntura política começou a mudar muito no país, e eu estava já dentro do gabinete, né, da reitoria. Tu vem numa tendência, né? Você fala, pô, vai dar certo, agora vai, pô, a universidade vai expandir, vai fazer o papel dela, Rio Grande agora vem o Polo Naval, nós estamos jogando o jogo, estamos se espalhando, pô, e aí a coisa vira de uma hora para outra do jeito que foi, sabe? Aquilo ali foi duro, cara, assim. Aí eu ainda conjuntamente eu ainda tive a primeira contusão no joelho que me afastou do futebol. Eu não vivo sem futebol, não vivo sem futebol. Futebol para mim é que nem almoçar, que nem então. Então aquilo eu caí num vãozão, assim, sabe? Fiquei ruim. E aí me deu vontade de escrever de novo, entendeu? Aí eu comecei a escrever bastante, assim mesmo. Aí comecei a me preocupar com técnica, comecei a levar mais a sério. Então tô falando disso aí em 2017, assim, por aí, entendeu? Aí comecei a levar mais a sério. Recente? Né? Recente. Comecei a levar mais a sério, comecei a estudar, né? Me aprofundei mais na leitura, né? E fui estudando, conversando com pessoas e tal, fui, né, me apropriando assim mais para tentar fazer uma coisa. Comecei a levar a sério realmente, né? Aí lá para 2018, por aí assim, eu comecei a escrever 16, 17, eu acho. Aí 18 comecei a mostrar para algumas pessoas, entendeu? Aí o pessoal, pô, mas legal, vai por aqui, vai por ali, você tem isso, você tem aquilo, isso aqui é legal, isso aqui não é tanto, tal. Aí começou a me dar uma linha para tentar ter uma cara assim o que eu escrevo, né? E aí depois, aí sim teve esse movimento do Edu, saiu meu primeiro livro, fizemos um lançamento super legal, assim, aí minha esposa, Samantha, e mais os amigos me ajudaram a fazer o lançamento, fizemos um baita lançamento ali na estação Balnear, que foi super legal, né, com produção de vídeo, de audiovisual, né, sobre alguns dos poemas e leituras dramáticas, foi 10, assim. Show. Mas eu não botava em rede social, cara, eu tenho medo de rede social. Aí eu só fui abrir meu Instagram, eu acho que, cara, 2020, por aí, o Vala já tinha um tempo quando eu abri o Instagram. Aí eu abri o Instagram só porque eu falo assim, pô, não sei se eu vou no Medium, não sei se eu vou no Wattpad, eu preciso botar, porque só os livros não vai rolar, porque o livro não circula pouco, a gente sabe que não é poesia e tal. Falei, pô, preciso botar, porque depois que eu comecei, não parei mais de escrever, Rod. Assim, eu mantenho um fluxo de começar pelo menos 1 ou 2 poemas por semana. Fim de semana, essa coisa sentimental eu paro, fim de semana eu paro para revisar, eu anoto durante a semana, fim de semana eu tento desenvolver, começo pelo menos 2 por semana, assim, e tento, né? Sempre tem coisa, sempre estou anotando durante a semana. Mas que então, eu acho que isso também entra na tua questão que tu falou da saúde mental também, né? Total. A gente descarrega ali, né, muito no poema, né, na coisa. E eu ia te perguntar também, é uma coisa que eu gosto de perguntar muito para quem escreve poesia, assim. Como é que tu sente, né? Como é que tu te conecta com a poesia? Como é que é pra ti? Porque com a Ju a gente conversou lá, a Ju Blazina, vou deixar aqui o card vai estar por aqui, tá, gente? Da entrevista com ela. E aí, que a gente imagina que é como se fosse uma outra dimensão, sabe? Que a gente conecta, assim, um outro meio que tá aqui junto. Por aí. Como é que é pra ti, assim, cara? Para mim é mais ou menos assim também, cara. Eu até falei, eu disse isso numa outra entrevista, aquela Como Eu Escrevo, que é super legal ali. Participei lá também já. 10 aquilo ali, né? E ali eu até comentei um pouco disso, assim. O insight... Vocês me lembraram que eu recebi as respostas desse rapaz do Como Eu Escrevo e me esqueci de responder. Vale a pena, cara. É um exercício legal responder aquilo lá. É massa. Pô, pra gente, assim, é legal, né? E, pô, o cara tem um acervo que é inacreditável, né? Pois é um monte de gente, né? Foi a Ingrid agora. Muita gente. Do Inspira. Mas o negócio é o seguinte, é um negócio, eu até falei lá, eu usei essa expressão da dobra, né, cara? Que é tipo uma dobra no tempo, assim. Então você tá em qualquer lugar, cara, assim,
E aí uma coisa totalmente normal, assim, ela se mostra assim reflexiva, né? Ela mostra algo que ela não é exatamente o que ela é no mundo concreto, né? Entendeu? Ela dá uma distorcida, assim, entende? Por isso que eu gosto desse termo da dobra, assim, porque ela meio que dá uma distorcida. Ela fala, pô, isso aí não é só isso, entendeu? E aí, pumba, vem aquele negócio e ele fica na... E pode ser qualquer coisa, pode ser quando você está lendo um poema, pode ser quando você vê uma coisa, ou você está no espelho do banheiro e te vem uma coisa na cabeça que ela dá uma distorcida em relação ao mundo concreto, né? Eu gosto desse termo da dobra, o Daniel Bass também usa isso, né? O grande, tem uma admiração imensa para o Daniel, né? Daniel, cara. Daniel, cara. Eu lembro de conversar com professores da FURC, com quem que eu conversava, cara? Daniel não tem igual. Ele usa esse termo também da dobra. E a gente falava sobre o Daniel e o professor fala o Fornos. O Fornos, o grande cara. Conheço, claro. Gosto muito dele. Dizia, não, cara, mas ler como o Daniel não tem, cara. Daniel lê um monte de coisa por semana, não dá pra competir com o Daniel. Eu aprendo muito com ele, aprendo muito com a Ju, com a Lena, né, com a Anime, com esse pessoal todo que tá no terceiro livro, né, que é o Labirinto Espirais, que a gente acabou de lançar. É um pessoal que, assim, me influencia muito, né. Mas é um pouco isso, entendeu, Pedro? Assim, ó, é uma dobra, assim. Então, aí, aquilo ali, normalmente... não necessariamente é o início, sabe? É tipo um mote, assim, é um insight, né? Depois desenvolve, né? Ele é frequente que ele mude. Eu tenho alguns exemplos, assim, por exemplo, uma vez eu estava andando, tem um poema que chama A Fila, que está nesse meu segundo livro, que eu estava em Porto Alegre com a família, né? E a gente meio que deu a gente passou pelo túnel ali, como vai para os parques ali, passou pelo túnel, aí tem aquele viaduto quando entra na perimetral, de uma fila gigantesca embaixo daquele viaduto, né? Eu olhei aquilo ali e falei, pô, o que será que é essa fila, né? E aí a gente deu a volta e viu que era o pessoal entregando quentinha ali, né? E aí eu olhei, porque passou 1000 coisas pela minha cabeça, menos isso, porque eu não vi o fim da fila. A fila era gigantesca, ela começava lá em cima, assim, ó, enorme mesmo. E ela fazia várias voltas, e até lá embaixo do viaduto mesmo tava uma pessoa entregando quentinha, né? E me passou várias coisas pela cabeça, menos essa. Falei, pô, o que é essa gente toda aí, né, cara? E aí, quando passou o carro, depois a gente seguiu. E aquilo ficou na cabeça até o cara rabiscar alguma coisa, entendeu? E depois desenvolvi, assim, e é um dos poemas que está no segundo livro. E tem muitos que são... quase todos eles são assim, entendeu? É assim que eu me conecto realmente. E por isso que eu escrevo mais poesia do que narrativa. Eu gosto de escrever narrativa também, só que... ela não é tão natural para mim, sabe? Eu tenho uma ideia, daí eu preciso amadurecer ela muito, muito, muito mais para fechar tudo que a narrativa precisa, né, cara? Toda a lógica que ela precisa ter, né? Então eu sou bem... Claro que um poema, às vezes eu fico, sei lá quantos meses para arrumar ele, até que eu julgue ele minimamente pronto, né? Mas ele sai, entendeu? Sim. Ele pega, ele sai o poema, entendeu? Ele sai, em uma semana ele sai. Raramente depois eu fico ali, né? Troca uma palavra, toca aqui, arruma aqui, pô, esse som não tá legal, essa palavra não é bem isso, tá, e fica ali. A narrativa não, aí fica uma ideia, então então eu tenho vontade, assim, de lançar um livro de contos em algum momento, assim, eu tenho alguns, né? Mas a poesia para mim é bem mais orgânica, assim, sabe? Sim. A narrativa, ela exige um tempo maior também de trabalho, né? Eu estou escrevendo algumas coisas assim e demora. E como você falou, a questão lógica, o personagem que começou lá, o que ele está fazendo. Isso é um exercício intelectual, para mim, pelo menos, que sou meio abobado. Você casa a criatividade, né? Essa questão assim mais técnica, né? Com essa questão técnica que precisa ter da narrativa, né? Assim, né? Que é muito importante, né, cara? Não arrebenta, né, cara? Arrebenta uma narrativa, se ela tiver um deslize, desloca o leitor da narrativa, acabou, né? A narrativa boa é aquela que te joga ali dentro, você só sai dela na hora que você termina, né? Quando você enxergar o escritor em algum momento ali, você fala, pô, por que o cara botou, pronto, já te tirou da história, O que tá acontecendo aqui? Isso não era aqui. Entendeu? Isso é complicado. Uma incoerência. E é fácil cometer uma incoerência na narrativa, é muito fácil. E a gente... É aquele negócio, né? Reescreve. O meu mesmo, eu me lembro de eu parei de contar na 7ª vez que eu tava revisando, né? E aí até deve ter sido umas 11. E ainda acho que de repente podia ter ficado revisando mais.
Só que se eu fosse mais um pouco, eu acho que eu ia rasgar tudo do fogo, porque eu não aguentava mais olhar. A gente que é escritor depende muito de leitura de terceiros, e é difícil, pelo menos aqui na cidade, arranjar o segundo, o terceiro para ler, né? E uma leitura de confiança, e a leitura crítica ela é caríssima também, né? É caro, Mil e poucos pila aí, uma nem leitura sempre fica legal, né? Nem sempre atende a expectativa. Não também. é teu ponto de vista também? Eu, por exemplo, não tenho bronca nenhuma assim com a crítica. Eu lido super bem com a crítica. O melhor que eu quero mais é que alguém diga que tá uma droga mesmo aquilo ali para me proteger, entendeu? Assim, o cara que faz isso é o melhor que precisa. Mas às vezes eu acho até isso que falta. Em algumas assim que eu tive, eu acho isso assim, às vezes falta justamente essa mesma crítica. A pessoa parece, sei lá, não entra no viés que queria que fosse avaliado, sabe? Entendeu? Sim. É brabo. Agora eu tô escrevendo umas coisas de fantasia e terror e é difícil encontrar alguém que... legal. Cara, é difícil encontrar alguém que leia isso com algum... Porque assim, se tu vai passar para alguém... se tu vai passar para alguém querendo, que é uma propriedade sobre a leitura, né? Tu acha que a pessoa vai... E eu tenho um problema, assim, cara. Meu primeiro livro de poesia, quando eu lancei, eu mandei pro amigo. Cara, o amigo detestou, né, cara? Aí até no arquivo, tem um momento do arquivo que ele escreve em caneta, o arquivo perdão, as folhas, né? Sim. Era em A4, ele escreve bem grande, caneta, parei aqui. Parei, né? Desistiu. Porra, velho! E eu, caraca, aí eu tirei algumas coisas e publiquei assim mesmo. O Barata Pacifista, cara, meu livro infanto juvenil, eu fiz um curso com o Carreira Literária, o Pedro conhece. E aí no final do curso tinha que apresentar a ideia, mas apresentar a ideia, vender a tua ideia para o mercado. E eles criticaram a minha ideia, eu também chutei para o lado e publiquei assim mesmo. Né? Então é complicado, né? É sempre complicado, é isso aí. E poesia, principalmente, né, Rod? Assim, é uma coisa que alguns gostam e outros não gostam, cara, entendeu? E tem muito isso, assim, da própria percepção. Claro, tem uma questão técnica, tem uma questão tal, assim, mas mesmo assim, tem gente que... Eu sou um cara, assim, ó, eu não costumo... Eu acho que o reconhecimento vem se tiver que vir, entendeu? Se não veio, é porque não era para mim mesmo, entendeu? Então, assim, a pior coisa que existe para mim é uma pessoa cobrar reconhecimento. Eu quero ser reconhecido. Detonou, já acabou, porque já não tem mesmo, entendeu? Não tem, entendeu? Então é isso aí. Mas na poesia, a pessoa que trabalha mais com poesia, ela sabe que é o tempo que vai dizer sobre a obra dela, né? Eu agora que estou escrevendo por exemplo, eu tenho escrito mais narrativa, a gente quer sair do universo amador pro pro, né? É uma coisa meio diferente, assim, é um sentimento, é uma perspectiva diferente, né? Não sei o Pedro. Agora, eu acho legal a narrativa, que mesmo assim, quando a gente escreve, assim como ela tem muitas semelhanças, na verdade, né, com a poesia também, porque tu também tu vai trazer muito background e o que você gosta, né? Você não vai conseguir escrever uma narrativa de um estilo, né, que você não goste, né, na verdade. As minhas, assim, elas pegam muito pro suspense, assim, meio para catástrofe. Eu gosto muito do Rubem Fonseca, né? Eu gosto muito do Allan Poe e tal. Você estava falando que escrevia fantasia e tal, e terror, né? Meu irmão escreve terror também. Meu irmão é da área de literatura, professor na Federal do Mato Grosso do Sul, escreve terror, horror mesmo, assim, bem sangrento mesmo. Show! Minha área. E é isso, né, cara? Também te imprime ali, né, cara? Assim, isso eu acho bem legal mesmo. Eu vou mais gosto muito da parte mais dos beatniks, né? É mais ou menos ali que eu me sinto mais confortável. Mas eu tenho tentado entrar mais em histórias mais ficcionais, né? Sim. Agora mesmo tenho escrito uma distopia. Né? Vamos ver até onde eu consigo ir. Mas onde vai ter o bril? Mas eu tô bem amparado. Tenho vários ex-colegas do curso do Carreira Literária, que a gente tem um grupo de WhatsApp e tal, e a gente, uma vez por mês, pelo menos, a gente se reúne e debate os textos do pessoal do mês, assim, Os cursos são muito bons, né? Eu fiz um com Marcelo Spalding, da Metamorfose, né? Fiz um à distância, foi muito bom. A maior parte dos contos que eu tenho saíram lá. Eu até consegui, né, agora na Academia Rio Grande de Letras, né, eu fui premiado ali com um conto que foi escrito a base dele foi escrito no curso do Marcelo Spaldi. Show. E o outro que eu tenho que foi premiado também ali no concurso do Sintra Juf,
também foi feito lá. Acho que aquele ali foi o primeiro, que é um concurso estadual, né? Um concurso maior, assim, até, da academia, pô, fiquei muito feliz que ficou em primeiro, mas ele tá no nível municipal, né? Esse outro foi no nível estadual, e também foi feito lá com o Marcelo Spaldi. Então, pô, os cursos você aprende muito, cara, assim, o cara dá umas altas dicas, ele critica, né? Lá fazia assim, você entregava, né? Ele devolvia cheio de apontamentos, né? Show. Uhum. É aquele susto, né? Uau, o que é esse monte de coisa anotada aqui? E esse que foi premiado lá no concurso do Sintrajuf, o Mário Quintana, o concurso, ele me detonou no porque estava errado mesmo, entendeu? Porque era um exercício para narrador câmera. E eu fiz a história é legal, entendeu? A história é legal, só que não é narrador câmera, entendeu? Te engana. Que é um exercício desgraçado de fazer, né? Escrever um conto narrador câmera, cara, é muito difícil, porque você não pode entrar na cabeça do personagem, né? Tem que ficar fora. É impossível, eu acho virtualmente impossível, cara. Eu acho muito difícil. Eu gosto muito do fluxo de consciência também, então muito difícil. Não dá certo, cara. Eu também faço isso, eu gosto da reflexão, do cara poder refletir ali, pensar, né? Enriquece, né? Eu gosto muito de trabalhar com ansiedade, assim, então se o personagem é ansioso, eu começo a entrar ali, vai acelerando o ritmo, aí a pessoa que tá lendo já entra naquela vibe, e aí vai dando uns respirinhos de vez em quando, assim, eu curto, assim. Mas, Danilo, então fala pra nós, cara, dos livros que tu lançaste, tem 13 e mais alguma coisa, né? Diz pra nós aí. Isso, tem assim, ó, então esse aqui foi o primeiro, né, o Vala, 2019, né? Chega um pouquinho mais pra trás, assim, pra enxergar melhor. Aí, bonitão. Capa legal. Editora Patuá, né? A capa é do Leonardo Matias, né? Então ele tem muito esse... Pô, uma capa bonita deixa a gente feliz, né, cara? Pô, total. E vala é uma palavra de múltiplos significados, né? Então ela dá para trabalhar bem, assim, com essa temática, né? Assim, show. Né? De tudo que vala pode significar, né? Obstáculo, vala mesmo, né? Assim, vala no sentido de... Valeta. Valeta, de tantas coisas, de obstáculo, né? Como de túmulo e tudo, né? Túmulo, exato. Esse aqui é o Canteiro das Flores de Metal, também da Patuá, esse aqui é 2020, né? Esse aqui é 2020, então esse aqui é que tem o primeiro poema narrativo, que basicamente ele trata desde a história, né? O começo todo o desenvolvimento, né? Da cidade do Rio Grande, todos os ciclos industriais, mas ele se concentra muito no desenvolvimento do polo naval. Então é um poema narrativo bem longo, assim, sei lá, umas 20 e tantas páginas, né? Então ele concentra todo o desenvolvimento do polo naval, ascensão e queda, até a eleição desse nosso último presidente, que está aí. Né? Então, então e depois ele tem a segunda parte, né? Então isso aqui é o Canteiro das Flores de Metal e o Jardim de Areia. A primeira parte é o Canteiro das Flores de Metal, que faz esse poema narrativo. O Jardim de Areia são outros poemas, né? Que também acabam orbitando pela mesma lógica, né? Depois ele tem 3 partes. O Jardim de Areia, que é Lágrimas que Nutrem, né? Depois Espinhos que Defendem e O Pó que Dura Sempre, que é a epígrafe, né? Que é a epígrafe minha do Fernando Pessoa, né? Que tem um poema que tem esse verso que eu acho fantástico, né? O Pó que Dura Sempre. E o último agora, 2021, é um projeto coletivo que é muito, muito, muito legal, né? Que é esse aqui de Labirintos e Espirais, também pela editora Patuá, né? Eu apresentei a ideia para o Eduardo Lacerda, que eu já falei dele aqui bastante, que é o editor, e ele topou na hora, né? Então, isso aqui é uma construção de 1 ano durante a pandemia, e a professora Aimee, né? Então, os poetas que fazem parte desse livro é a Lena Fuão, Daniel Bass, a Aimee Bolanhos, eu, a Daniela Delias, o Sérgio Carvalho Pereira e a Juliana Blazina. Só a nata, né, então, só os Kentucky. Desses daqui, assim, a gente já compunha um grupo que chamava Palavreiros, né? A Lena, o Daniel, a Aimee, eu e a Ju. A Dani trabalhava às vezes com a gente também, a gente já trabalhava, a Dani foi patrona da Feira do Livro, né, quando o Palavreiros estava bem atuante, e o Sérgio, né, é essa sumidade também aí, que é um orgulho para Rio Grande, né, então aí a Aimee começou a pandemia, a gente não conseguia se reunir muito, falar de poesia, ela falou, pô, vamos fazer um livro, então, aí juntou o pessoal, cara, assim, ó, com muita disciplina, todos os sábados a gente se reunia e fechamos o projeto do livro. Esse livro ele tem uma primeira parte que é Identidades, onde cada poeta se apresenta com um conjunto de 14 poemas. Então ele é todo cabalístico, né? São 7 poetas, que é De Labirintos e Espirais, 7 poetas de Rio Grande.
Então são 7 poetas, cada um se apresenta com 14 poemas, e depois a gente abre uma segunda parte, que são diálogos. Aí a gente abre algumas epígrafes com cânones aí da literatura, lançando uma temática, e aí cada poeta coloca um poema nesse diálogo. Então são mais 7 diálogos, né? Então cada poeta tem 21 poemas nesse livro, né? Então 14 na primeira parte de identidades, né? E depois um em cada um dos 7 diálogos. Sim. Então isso aqui agora está rolando um curso que a IME está oferecendo, um curso livre, né? Que está ocorrendo junto com o programa de pós-graduação em letras da FURG, que é a Introdução à Poética da Poesia. E aí estão rolando os encontros, e o curso, embora tenha os matriculados, o pessoal que acompanha, ele passa todas as sextas-feiras, a partir das 2h da tarde, no canal da Programa de Pós-Graduação em Letras. Aí a IME trabalha um pouco de teoria, e depois ela leva cada um de nós, dos autores, para discutir um tema específico, né? O Daniel acabou de ir agora, foi o primeiro, e discutiu o círculo hermenêutico, né? Então é legal, porque tem teoria, né? E tem conversa com os autores, tipo, mais o que a gente está fazendo aqui, né? Show de bola. Uhum. A gente tá precisando de uma coletânea, assim, que marcasse uma época, né? Isso é muito relevante para mim, pelo menos. Isso, e ela conversa muito com a questão do... Assim, tem o prólogo é do Carlos Balgarte, né? Uhum. E a orelha é do Giliar Barbosa, né? Então ficou muito legal. O Carlos, ele faz toda uma perspectiva de cada um de nós, faz uma amarração. Então a gente, embora nós sejamos vozes diferentes, né? Cada um tem o seu signo. Alguns têm mais proximidade, outros menos. Aí dá para fazer algumas conexões, né? Mas assim, tá muito presente aqui o espaço e o tempo, né? Que é Rio Grande e o tempo pandêmico que a gente estava, né? Porque se a gente não escreveu, tem coisa escrita durante a pandemia. O Daniel, por exemplo, todos dele aqui são inéditos. Os meus e os outros tem alguns inéditos e outros não. Mas reflete um tempo, né? Que é o tempo da pandemia, e o espaço que é Rio Grande, que traz uma voz muito particular, né? Rio Grande traz uma voz, né? Não tem, tem uma questão muito própria. Depois tem algumas antologias que eu participei, ou por ser selecionado e tal, e aí são mais coisas. Outras assim. coisas. Depois manda os links pra gente que a gente bota aqui na descrição. Tá, coloco sim. Estão todos à venda no site da Editora Patuá, eu tenho comigo também, quem quiser me procurar aí pelas redes também, a gente combina e eu posso entregar. Só do Vala, que é o primeiro que eu já não tenho mais, né? Isso só com a editora mesmo. Mas do Canteiro, porque o Canteiro eu já não consegui lançar, que foi em 2020, aí eu não fiz lançamento presencial, eu ia fazer lá no Camarim, no cassino, tava tudo certo, tinha conversado com o Conrado já e tal, aí chegou a pandemia no meio e não deu pra lançar. O lançamento, ele ajuda muito na distribuição da semente, na circulação. O meu foi na Feira do Livro, né, o lançamento meu. E, pô, tá louco? Foi sucesso, assim. É muito foi bom, massa. Cara, né? Eu não fui, tá muito calor, eu achei que minha pressão ia cair, não fui. Baita amigão não foi. Baita parceirão. Não foi. Fresco, né, cara? E, cara, esse negócio de lançamento é espetacular, cara. É muito bom, assim. E eu vou te dizer, nós três aqui, pelo jeito, tivemos sorte de ter gente nos lançamentos dos nossos livros. Porque eu já vi lançamento de livro, eu trabalhei 11 anos na Vanguarda. E eu já vi lançamento de livro assim, cara. Vazio, triste, cara. Chega a ser tem que triste. dar uma trabalhadinha, né, Rod? Tem que dar uma trabalhadinha, senão é difícil, cara. Assim, tem que fazer. Assim, e o que eu gosto muito, que eu faço também, que seria legal falar, é com essas parcerias que eu tenho, né? Então, com esses diálogos com outras formas artísticas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parceria com o Lau Tissot, que é 10, cara. Assim, grande Lau! Que é uma parceria que tá no meu Instagram, tem bastante coisa disso no dele também. Que é um troço totalmente inovador e muito legal, assim, que quando a coisa melhorar eu quero tentar. O Lau tem uma projeção nacional muito importante, né? A gente tem que ir junto, eu e o Lau, para São Paulo, assim, para alguns lugares, para divulgar um pouco mais, porque o Lau tem que trazer o Lau aqui, cara. Adoro o Lau. Tem que trazer. Sou fã do Lau. O Lau é sensacional. E ele faz aquele cyberpunk dele com meus poemas, entendeu? Então ele escolhe alguns poemas que são mais imagéticos, porque tem um pouco desse viés também na minha poesia, e ele, assim, mais... né, densos assim de catástrofe e tal, aí ele faz os desenhos, né, cara, faz uma HQ. Então a gente tem uns 3 ou 4 trabalhos juntos já, cara, assim, com o Lau. Aí tem com música, o Lau também já fiz audiovisual com o Lau, já fiz audiovisual com um parceiro meu lá que estudou comigo em São Carlos, música com Daniel Prado já musicou 2 poemas meus, dois, a gente tem uma outra parceria que não tá lançada ainda também, são 3 trabalhos que a gente fez junto. Sim. Isso eu acho muito legal da poesia também, da escrita, né? Fazer uns diálogos com outras formas artísticas também, né? Isso aí é muito, muito legal.
Espetacular. O acho que Lauro a de gente... Palavreiros também. Massa. Eu acho que a gente tem, como escritor, também tem que conseguir atingir outras mídias também, ainda mais hoje em dia, né? Eu acho que sempre foi assim, né? Lá Shakespeare escrever pro teatro também, né? Então, penso eu que ele gostaria de escrever simplesmente literatura, mas eu acho que uma forma que ele encontrou de popularizar a obra dele era usando o teatro também, né? Então, eu acho que a gente, sempre que a gente puder, a gente tem que conseguir. O Belchior né? fala isso também, né? O Belchior fala muito isso. O Belchior fala que ele queria escrever, só que ninguém ia ler o que ele ia escrever, então ele resolveu aprender a tocar violão e fazer música para as pessoas conhecerem o que ele queria escrever. Outro ver, cara, não sabia disso, cara. O Belchior fala isso. Né? Eu queria ser músico, né, cara? Aí eu não consegui ser músico, comecei a escrever. E também na escrita ninguém continuou prestando atenção. Então, da próxima, eu não sei, cara. Acho que eu vou postar nudes. Faz um OnlyFans aí pra ti. OnlyFans geriátrico. O mundo animal apresenta o. Olha só, escuta só, Danilo, saindo um pouco da literatura. A gente pode falar de futebol também, mas aí quem vai puxar o futebol é o Pedro, porque faz uns 20 anos que eu não sei o que acontece no futebol, cara. Pra mais, eu acho até. A última vez que eu joguei bola, eu machuquei meu joelho. Mas é porque eu não jogava. Eu te invejo nesse ponto, eu não queria ser tão visceral com o futebol que eu sou, porque assim, eu sei que é um troço completamente irracional, triste, que eu sou totalmente manipulado mas vem por cá, um sistema muito maior, mas tu é gremista do Colorado, Danilo. Minha família toda é de São Paulo, né? Eu sou palmeirense. Ah, tu é palmeirense. Eu caí aqui em Rio Grande, de né? boa. Eu vim pra cá em 2004, hoje em dia tá de boa. Eu nem gosto mais de futebol, 11 caras correndo atrás de uma bola. Não, eu reconheço completamente a minha insignificância por ser tão doente por futebol, mas eu não consegui superar isso ainda. Cara, eu tenho experiências traumáticas com futebol, cara. Eu era o pior jogadorzinho, eu ficava no gol, e aí meu time tomava 11 gols, porque eu tava no gol, e aí, cara... Você é goleiro? Toda vez que eu vou... Uma vez, Danilo, fui jogar bola, me botaram no gol, né, cara? Porque era o que sobrava. E aí fui defender com a perna, um bico, só que meu joelho ficou na trave e bateu, que o troço foi pro lado, assim, e voltou, caraca, velho, quando voltou, olha, velho, troço absurdo, cara. Então futebol pra mim é como entrar numa guerra, eu vou me machucar. Eu certamente vou me quebrar. Eu vou me quebrar. Eu era também dos últimos a ser escolhido. Ou era goleiro ou era o zagueiro, né? Que é aquele que ficava parado ali só atrapalhando. Então era eu. A última vez que eu joguei bola, cara, até escrevi um texto lá na minha página no Facebook. Foi no... Tava brincando, até joguei bola, mas eu não jogo por querer, eu jogo por obrigação. Aí eu fui na festa de Dia dos Pais do colégio, cara. E aí... Era futebol. Futebol. Meu filho, tu vai jogar? Vou. Cara, aí eu fui. Velho. Tinha uns caras que os caras... Quiseram vir as veras mesmo. Os caras jogavam mesmo, cara. E os caras queriam ganhar pra se exibir pros filhos, né, cara? Sim. E meu filho sabia que eu tava de zoeira lá, e ele também sabia. Pra mim a zoeira, e pra ele a zoeira era bacana. E as crianças gritavam, vai, professor, que era no mesmo colégio, né, cara? E aí eu jogando mal, cara... Um pai, velho, virou a cara pra mim, ficou bravo, cara, porque a gente foi pra final, dei a sorte, azar de nosso time pra final ainda. e aí, cara, o louco ficou bravo comigo, velho. E, porque eu não sei o que, Magrão, era pra ter marcado os caras lá, não sei o que, pois é, desculpa, não sei o que. É impressionante, né, cara? Essa visceralidade que tu fala aí, ela existe e os caras brigam e se batem, uma coisa meio viking, né? Tem que cuidar, Tem, né, cara? Eu gosto de ganhar, assim, mas eu sei perder, entendeu? Eu aprendi bem assim a perder. É importante saber perder, né, cara? Assim, é importante. Pode até querer ganhar, mas, né? Eu trabalhei com um cara que jogava bola e todos os jogos saíam pauleira, cara. Pauleira de louco se botar na parede e se matarem a pau. Eu fiquei impressionado. Tem uns contos, né, do Rod falando um pouquinho dos tempos da gurizada brigando por causa do absurdo. Futebol, né? Cara, era pra... Cara, bom, a entrevista é com o Danilo, mas desculpa, né, tomar esse espaço. Mas, cara, eu morava na Coab 2... o Danilo não deve conhecer onde é o Coab 2, e na frente da minha casa tem um campo de futebol, cara, que de um lado é de 11, do outro lado é de 7, e se reuniam pra jogar. Cara, não tinha internet. Eu confundo um pouco a Coab 2, ela fica...
Porque assim, ó, eu jogo futebol amador aqui, né? Então eu jogo em todos os bairros, eu adoro. Por exemplo, um lugar que eu adoro jogar, quer dizer, quando eu chego lá eu me arrependo um pouco, falo, o que eu tô fazendo? Porque é uma pressão absurda da torcida. Mas ali é São João, onde tem o CIEP ali, é bem atrás, naquela. Sei. Ali atrás é Coab também, ou não? Não, a Coab 2 ela é perto do Colégio Getúlio Vargas. Se tu lá pela avenida, tu tens o pórtico ali, entra mais ou menos por ali, um pouquinho mais pra frente. Eu me atrapalho um pouco com o nome dos bairros, mas eu jogo futebol em todo esse canto. Aqui na Zona Oeste, o lugar que a gente joga mais aqui é na São João, ali, perto do CIEP ali. Santa Teresa, cara, Santa Teresa é o lugar mais tenso que existe pra jogar futebol. Cara, e ali eu morava na frente desse campo aí, cara, e assim, não tinha internet na época, né, cara, não tinha videogame, não tinha nada, então o que tinha era jogar futebol, cara, né, até hoje eu tenho alguns traumas, assim, e tinha 2 times, cara, o Pirâmide e o Sinclaver, o Pirâmide era da gurizada da Vila e o Sinclaver, parece, era dos boys do lado, e o campo tinha, pro lado tinha os pobres, do outro lado tinha os com mais grana, né, cara, e eu no meio, e aí, cara, velho, fechava o pau, cara, de vez em quando eu ia jogar, batiam em mim, batiam nos outros, cara, uma loucura, cara, é selvagem o negócio. Eu conto meu filho acha que eu vivia assim, cara, num universo, como é que se diz, distópico, assim, de... Mas é o que eu gosto, sabe? Isso faz parte pra mim do futebol, eu gosto mesmo de jogar nos bairros todos aqui da cidade, porque em Rio Grande, cara, eu encontrei isso também, é uma cultura futebolística muito forte, cara, Rio Grande. Cara, não é todo lugar que tem um clube amador com 120 anos, cara, como você tem nas ilhas, cara. Cara, você vai lá, Novo Avante vai fazer 120 anos daqui a pouco, cara, o Fiatesse, o Libertador, o Barulho da Ilha dos Marinheiros, cara, são clubes centenários, cara, amador, isso é muito raro, cara, assim, então é uma cultura futebolística muito forte, assim, é muito legal vivenciar isso, as torcidas que tem e tudo. Claro que você se passa da vida, entendeu? Ali, mas eu sou tranquilão, assim, pra jogar, só que eu gosto de viver isso. Na hora, às vezes que eu tô lá, às vezes eu me arrependo um pouco, ainda goleiro, né, cara? Você dá uma marcada ali, a torcida cai em cima de você, fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas depois você tá de novo ali, entendeu? Como é que é o nome desse clube que tu falou, que tem tantos anos aí? Novo Avante, da Ilha de Torotama, e o Fiatesse, que é também da Torotama também. Depois tem o Barulho na Ilha dos Marinheiros, né? Tem o Esperança, que eu acho que é do Povo Novo, se eu não me engano. Posso cometer alguma incorreção aqui, se me perdoa. Quantos anos tem? Algum desses clubes aí. Mas esses da Ilha de Torotama, a Torotama é impressionante, cara. Jogar futebol lá na Torotama é uma experiência para quem gosta de futebol, é única. Aí, Pedro, vai lá. Sensacional. Quantos anos tem esse clube que tu falou, o primeiro? Cara, o Novo Avante, se eu não me engano, vai fazer 120 logo, cara. Já tem mais de 110. Mas, meu Deus, que legal, cara. Não sabia disso. Sensacional, não sabia cara. Mesmo, tem blocos de carnaval, tem uma diretoria. Assim, jogar contra eles lá é bem difícil, principalmente pro juiz. Acho que o juiz é bem pior do que jogar contra. Jogar contra, você fica na tua lá e pronto, né? Não arruma confusão, tudo certo. Sim. O juiz é difícil. Mas diz que jogar nos times da ilha, cara, diz que os caras te tratam muito bem, diz que os caras abrem a casa, te dão... olha, diz que os caras te tratam super bem mesmo lá, cara. Muito, que legal, cara. Isso eu acho muito legal, cara. Não sabia disso tudo aí, não. Tipo, por isso que é uma coisa visceral para mim, como eu usei esse termo, porque é uma coisa de cultura, entendeu? É uma questão cultural, assim, é parte minha, como eu digo, entendeu? Eu jogo futebol desde 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade na rua, entendeu? Então é minha cultura, né, cara? É uma atividade que faz parte da cultura, né? Claro que o futebol profissional é essa desgraça que a gente vê, né? Por qualquer aspecto, né? Enfim. Mas a prática em si, ela tem um viés cultural muito forte, cara. Muito forte mesmo. Quanto tu medes, Danilo? 1,85. Ah, tá explicado. Eu tenho conhecido aqui na cidade, cara, Luiz Spinelli, Luiz Young, que ele tinha um blog sobre futebol e se chamava Futebol de Chuteira Preta, uma coisa assim. Que é sobre essa ideia, não sei se existe mais, eu nem lembro se era um blog, mas tinha uma coisa assim, que é essa ideia do futebol popular, né? Esse futebol que o pessoal joga nos bairros e tudo mais, fora um pouquinho da CBF, as coisas todas. Claro. Cara, você vai São José do Norte é impressionante a cultura futebolística que aquele município tem, cara. É impressionante. Agora, recentemente, o futebol feminino do Inter foi para a final do Brasil. Tá jogando a semifinal contra o Palmeiras, inclusive. Para elas se classificarem, as meninas, um dos gols foi 3-1 o jogo, não lembro, contra o São Paulo foi. Elas ganharam de 3-1 e se classificaram para a semifinal contra o Palmeiras. Uma das meninas fez o gol, é de São José do Norte. Cara, São José do Norte tem um futebol feminino. Antes da pandemia, tinha 16 times femininos, cara. Pô, meu Deus!
jogando no campeonato, cara. Faziam 8 jogos por fim de semana, cada vez numa localidade. Quem me contou isso foi o Salomão, que é um árbitro aqui conhecido da cidade, uma grande figura. E eu perguntei para ele, falei, Salomão, e para apitar lá? Ele falou, não, é difícil, professor. Não, é muito difícil, as meninas são bravas também. Cara, mas ele falava assim, ó, eu queria ter ido ver até, porque diz que lota, cara, lota. Você vai jogar em Mostardas, cara, em Tavares. Olha, cara, enche, cara. Vai 3.000, 2.000 pessoas no jogo, cara. Numa final de campeonato amador dos caras lá. Cultura pura, cara. Contente. Apesar de eu não acompanhar muito, eu acho muito interessante. Eu já tentei gostar de futebol mesmo, assim, cara, sem brincadeira. Pra, sei lá, pra ter o que falar com as pessoas. Não me dei. Mas eu acho muito legal, assim, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. O que eu gosto de futebol é a parte racional estratégica, assim, sabe? Também é legal. Tu pensa assim, tu vai entrar jogador tal, tu sabe, ele tem essa característica, ele corta pra dentro pra chutar, ou então ele vai até a linha de fundo, então se botando esse cara, o time vai jogar diferente e tal. Eu acho isso muito dessa. Eu já parei pra pensar também, Pedro, do que eu gosto, por que eu gosto tanto de futebol, sabe? E a conclusão que eu cheguei é que, claro, tem a questão do desempenho, né, da competitividade e tal, mas tem uma coisa que eu acho que é mais forte que isso, cara, que é cria uma relação de irmandade com o teu time, que é muito legal, assim, do trabalho colaborativo que é jogar num time de futebol, entendeu? Cada um fazer uma função. Há pouco tempo eu estava analisando isso, assim, como eu tenho essa perspectiva na vida, eu acho que esse é uma das razões que eu não sou tanto da parte social, do churrasco, da brincadeira fora, mas no campo, essa questão, acho, colaborativa é uma das coisas que me atrai no futebol. Cada um desempenha uma função, cada um faz sua parte, um ajuda o outro, para que o coletivo prospere, entendeu? Por isso que é aquela coisa, ganha todo mundo, perde todo mundo, ganha todo mundo, perde todo mundo. Isso eu acho que é uma das coisas que me atrai também no futebol. Eu acho que o futebol evoluiu também, profissional, evoluiu de uma forma que hoje em dia não adianta ter um craque lá, que é o melhor do time, se tu não tem um time, não adianta ter o craque. Bem coordenado, né? Exatamente. É só ver, por exemplo, a Argentina do Messi, né? Tinha o Messi lá, meu Deus, mas o time não funcionava. Não funcionava. Show de bola, galera. Bom, se quiserem continuar conversando sobre futebol, pode ser o Pedro que gosta. Pedro é chegado. Eu gosto. Eu ando meio desiludido por causa do meu Grêmio, anda fazendo merda aí. E eu que sou colorado. Bom, a gente quando nasce, a gente ganha um nome, um time, né? Então eu ganhei Rodrigo Cáceres Lopes, Colorado. Então eu não sei mais. Eu nem sei quem tá acontecendo, mas sei que só perde, né, cara? Isso aí eu acompanho. Porque eu vejo o Pedro zoando no Facebook. Eu não ando zoando muito porque, né, o meu tá pior, então. Nesse momento. Mas vai melhorar. Vai. Tudo melhora, né, cara? Eu sou subversivo, né? Eu subversivo desde pequeno. A família toda colorada e eu sou gremista. Desgraça. Que maldade. Cara, teve uma época aqui na cidade, cara, quando tu era pequenininho, Pedro, tu não deve lembrar disso, eu acho, não sei. Mas foi quando gerou muitos gremistas, cara. Foi quando o Grêmio ganhou do Ajax, ou perdeu do Ajax. Perdemos pro Ajax. Perdeu pro Ajax. Nessa época, cara, apareceu gremista de tudo que é lado. Eu acho que eu tava na 8ª série e quem era colorado virou gremista também. Minha irmã, aquela moça, ela era colorada e virou gremista, cara. Então ela é a única gremista da casa. Foi pra luz, cara. Subversiva. Foi pra luz, pois é. Mas nem sabe o que acontece no time, né? Só porque ela é mais nova e os mais novos costumam se rebelar contra a família, né, cara? É mais ou menos isso aí. Eu sou o do meio, então é mais louco mesmo. Então é o seguinte, mudando um pouquinho do tema, né? Recentemente eu acompanhei, né? No teu Facebook. Eu vi a postagem no Facebook, fiquei meio boiando, mas depois eu fui ligando os pontos. Né? É que esse é um tema difícil de debater, cara, porque que é o gênero neutro, né? Na literatura, tu publicou na literatura e na linguagem, no geral. E aí tu publicou um texto sobre isso, gerou debate, chegou até a Câmara dos Vereadores, não vamos citar os envolvidos, mas fala para nós a tua opinião sobre a questão da linguagem neutra, como é que tu enxerga isso aí, tanto a partir do teu ponto de vista, quanto o que tu acha que vai ser de recepção, cara? Claro. Não, eu tentei, assim, Rod, nesse sentido aí, eu tinha já há algum tempo vontade de expressar, porque eu sou biólogo, né, como eu falei ali, e eu vejo nesse debate de gênero e diversidade, muitas vezes, assim, uma apropriação incorreta de alguns conceitos biológicos para justificar
somente a existência do gênero, somente a existência de homens e mulheres sobre a Terra, entendeu? Assim, porque é o sexo que nasceu, então só tem homens e mulheres, biologicamente só existe homens e mulheres, né? Então há muito tempo que isso me incomoda e que eu queria me manifestar sobre isso, porque aí né, os grupos que fazem a defesa da diversidade acabam se voltando contra a biologia, falando assim, não pode usar só a biologia para discutir, porque tal. Não vamos pensar porque eles não tá sendo corretamente aplicados os conceitos biológicos, né? Porque a biologia justamente, né, a biosfera só existe como a gente conhece hoje por conta da diversidade. Então não é a homogeneidade que caracteriza a vida, é a diversidade que caracteriza a vida. É a diversidade que faz com que os seres se adaptem, né? E vão derivando outros seres. Todos os seres que existem na biosfera hoje derivaram de um único ancestral comum, entendeu? Todos nós tivemos um único ancestral comum, Luca, né? Last Universal Common Ancestor. Um único ser vivo deu origem a todos os seres vivos que existem na Terra. Isso só acontece por conta da variabilidade, por conta da diversidade, né? E a adaptação que então, assim, a regra é a diversidade. E isso vale para tudo, entendeu? Então a gente precisa reconhecer a diversidade, não invisibilizar a diversidade. Sim. A diversidade faz parte da biologia. Então, se um dia descesse um zoólogo de outro planeta e viesse caracterizar a espécie humana, ele caracterizaria basicamente isso que as pessoas que trabalham com gênero e sexualidade descrevem. Ou seja, você tem todo aquele espectro, né, de caracterização de gênero e de orientação sexual. Não adianta negar isso, isso existe, isso está no mundo. E as pessoas, elas continuam sendo muito invisibilizadas por conta do preconceito, por conta, né, de um padrão que visa, né, invisibilizar essa diversidade. Mas ela existe, e ela não aceita mais continuar invisibilizada. Então, esse movimento mais conservador que a gente vê recente, para mim, ele já é superado. Nós temos que conviver com isso, mas as novas gerações que vêm vindo, elas têm essa compreensão muito melhor que nós três aqui, entendeu? Então, no tempo, isso é um tema que tende a ser superado, mas a gente ainda tem que conviver com esses sopros, vamos assim dizer, de aprisionar essa questão e falar, não, é assim, não é. Então não adianta, existe uma diversidade de identidades de gênero, não adianta, entendeu? Querer negar essa existência, elas existem, não existem só homens e mulheres, não existe só o gênero masculino e feminino. Estou dizendo aí em termos de identidade de gênero, né? Para depois eu já chego ali na questão da linguagem. Então isso existe. Não tem como negar. Então, vão existir pessoas que vão se identificar com o gênero masculino, pessoas que vão se identificar com o gênero feminino, e existem pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros. Entende? Por razões variadas, que aí tem todo um espectro ali dentro também, né? Então, isso é fato. Então, faz parte desse movimento e do reconhecimento, da valorização e da visibilidade de todo esse espectro de identidade de gênero, a linguagem. Sim. É natural que isso aconteça, entendeu? É natural que a linguagem, de alguma forma, precise... se ela hoje não identifica uma pessoa que não binária, né, que não se identifica nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino, se ela não identifica, é justo que essa pessoa cobre e queira ser identificada de uma forma, né, que realmente ela se reconheça, né? E não que se adapte um determinado termo para ela que, na verdade, não identifica o gênero. Então, para mim, esse tema da linguagem neutra está muito associado a essa diversidade de identidade de gênero que nós temos. E, especialmente, esse campo todo que compõe, né, as identidades não binárias. Então, eu acho natural que haja pressão sobre a linguagem para que isso se... Agora, não é simples, entendeu? Eu não aplico, até por ser uma coisa nova para mim, uma temática nova para mim, eu tenho dificuldade de aplicação. Eu não aplico. Eu jamais defenderia uma lei ou qualquer coisa que exigisse e de uma hora para outra se aplicasse, né, por decreto, a linguagem neutra dentro da língua portuguesa. Porque eu, por mais que eu veja alguns modelos, algumas coisas, eu vejo que são coisas que não são simples de aplicar, entendeu? Então, mas por outro lado, eu acho natural que faz parte da evolução social. Então, as pessoas estão cobrando, estão exigindo que isso aconteça, tá? Estão no direito delas, entendeu? Aí você imagina um professor numa sala de aula, tem um estudante que se identifica, né, com ideia de gênero não binária. Professor, eu quero ser identificado como ele dele. O professor vai falar assim, não, eu não vou porque eu não posso, porque senão eu posso ser punido se eu aplicar essa linguagem. Ou então a pessoa vai pegar e vai dizer assim, não, o problema é teu.
eu vou te chamar de, eu acho que você parece mais com um homem, então eu vou te chamar de ele, eu acho que você parece mais com um menino, então eu vou te chamar de ela. É isso que vai acontecer? Isso ajuda alguma coisa na evolução? Não ajuda nada, entendeu? Isso não ajuda nada. Então, proibir a aplicação é um problema muito grave, entendeu? Assim, porque só contribui com a invisibilização dessas pessoas, e não com a valorização que elas merecem e devem ter, né? Então, eu acho assim, e eu sei que o tema é polêmico na linguística, porque não é simples, né? Não é uma coisa trivial, você vai resolver da noite para o dia. Sim. Então, eu procuro, no meu dia a dia, aplicar quando eu percebo que tem pessoas, né, que tenham essa identidade, ou que né, querem ser, desejam ou entendem que possam ser chamadas por meio de gêneros neutros, né? E é assim que eu enxergo, entendeu? Então, por isso que eu acho que aplicar uma legislação que proíba isso em comunicação, porque o ensino formal já não existe. Não existe ensino formal, isso não está no ensino formal. O que se tem é debate sobre isso. No campo da diversidade, um professor ou uma professora queira discutir diversidade, vai trazer a questão da linguagem. Olha, isso aqui está em debate no mundo. Há grupos que pensam que tal sistema é melhor, há grupos que pensam que tal sistema é melhor e tal. Então deixa, né? O pessoal está discutindo ainda, então deixa, entendeu? Não vai contribuir com nada, só vai prejudicar, entendeu? Só vai prejudicar. Né? Então foi por isso que eu me manifestei. Então essa foi a linha que eu usei no meu texto. Então, como eu vinha vendo essa questão avançar, eu achei que deveria escrever um artigo onde eu podia trabalhar as duas temáticas, a questão biológica que me incomodava e me deu a oportunidade de falar isso que eu queria, entendeu? E eu falei, pô, deixa, entendeu? E aí publiquei o artigo. E aí o artigo, eu imaginava, né, que ele geraria bastante polêmica e tal, porque tem pessoas que enfim, que não isso que eu estou dizendo eu aprendi também, nem sempre eu pensei assim. Né? A gente vai mudando os aprendizados, né? Então eu aprendi isso. Tem pessoas que ainda não se deram conta disso. E, então eu sabia que ia ser atacado, criticado, mas que levantaria o debate, né? E depois eu precisei fazer uma segunda postagem explicando algumas coisas. Olha, eu não estou exigindo que se use, eu só estou querendo dizer isso, tal. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Meu ponto de vista sobre esse tema é mais ou menos esse. Esse uso da biologia para defender, com esse viés mais conservador é muito raso também, né, Danilo? É muito rasteiro, assim, né? E errado, inclusive. O que eu sempre falo sobre isso, assim, porque o pessoal mais conservador, assim, eles estão fazendo usos muito rasinhos das coisas para defender seus pontos de vista. Seria muito mais fácil eles assumirem, por exemplo, e fazendo uma crítica direta mesmo, assumirem que a posição moral deles é simplesmente baseada no cristianismo, não é? Que é um pensamento com seus milênios já, né? É mais fácil, só que eles começam a entrar nessas linhas e geram essa quantidade de confusão. E aí tu não consegue, às vezes, o que tu esclareceria mais rapidamente trazendo ciência como referência, tu demora muito mais tempo, ou às vezes não consegue esclarecer, porque esse uso rasteiro de certos conceitos vai colocar um véu no entendimento das pessoas, da sociedade no geral, né? Porque o trabalhador comum ele vai demorar muito para assimilar a ideia do gênero neutro, nem está pensando nisso. E a ideia é tentar elucidar e é difícil, né? Exatamente. Eu me sinto bem ignorante quanto a esse tema, assim, qualquer opinião que eu use não tem, posso dizer que não tem fundamento, é puramente opinião e deve ser né, contestada e retrucada e tudo mais, e tá tudo de boa, porque é isso. Eu só estava pensando, enquanto tu estava falando, Danilo, sobre a questão de as pessoas quererem ser representadas, aí, tipo, entra na questão do direito, né, no direito, questão de direito mesmo, né, o Estado de Direito também interferindo nessa questão. Mas eu fico pensando, todas as mudanças de línguas que a gente vê no mundo, né, do inglês, até o inglês até hoje segue mudando, tem um monte de verbos que eram irregulares, que já se aceitam o ED no fim para tornar, né, ele regular e tudo mais, então fica uma conjugação errada, entre aspas, tá? Estou fazendo sinal de aspas. Mas eu vejo aquela coisa mudando com o tempo. Eu não sei o que tu acha, se de repente a gente... É importante a gente manter um debate, mas saber que isso vai acontecer com o tempo mesmo, ou tem que vir uma lei, sabe? Que a gente tem muito isso no Brasil, já tem que criar uma lei, né, o Estado agindo com uma lei para que a coisa aconteça.
né? O que tu pensa sobre isso? Não, assim, eu também não tenho domínio sobre o tema, né? Tanto que o texto, né, que eu publiquei, ele é um texto que não é técnico no campo da linguagem, porque eu realmente não tenho também profundidade. Eu tenho aprendido mais sobre diversidade, sobre identidade de gênero, porque ainda além dessa questão da diversidade na identidade de gênero, tem ainda a orientação sexual. Todas as combinações são possíveis, né, entre identidade de gênero e orientação sexual. Entende? Que é outra coisa que as pessoas também têm dificuldade e que é importante a gente começar a compreender, porque isso está, né, cada vez mais visível, que as pessoas já não aceitam mais ser invisibilizadas, né? Querem ser aceitas com relação. Então, é nesse campo que eu também não tenho profundidade, mas é o que eu conheço um pouco mais. Da linguagem eu conheço muito menos. Mas o que me parece que é difícil, né, cara? Sem que haja uma apropriação cultural, me parece, né, uma apropriação cultural de um determinado padrão linguístico, que qualquer lei, qualquer decreto venha a impor isso, assim, de uma forma, né? Claro, teve o acordo ortográfico, impôs algumas coisas que a gente, eu mesmo, algumas delas tenho dificuldade até hoje de aplicar, assim, algumas, o acento diferencial mesmo que caiu com o acordo ortográfico é um troço bem complicado, assim, eu acho, hoje, assim, era uma coisa muito útil, entendeu? E agora ficou meio complicado sem, né? Mas, assim, eu vejo que seriam coisas desse tipo, assim, de acordos ortográficos, questões, assim, mais acadêmicas, né? Que virassem consenso para depois se tornar uma lei. Eu acho ruim uma lei, assim, sem que haja um certo avanço de discussão acadêmica sobre o tema, que fundamente aquilo, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. Tem um outro tema que é polêmico quanto à linguagem neutra, que as pessoas aí do próprio... Quem mesmo discute também, que é outro campo da polêmica. Tem a polêmica da linguística, né? Se isso é possível, não é possível, se é válido, se não é válido, se é adequado, se não é adequado. E tem um campo ainda na própria diversidade sobre a relevância da pauta. Vocês já viram isso, né? Muita gente fala assim, pô, mas... Já ouvi falar. Olha o seguinte, cara, quanta gente sendo morta, aí LGBTQI+, sendo mortos, e aí a gente vai ficar discutindo linguagem neutra, jeito de chamar, isso é muita fragilidade, tal. Aí, sabe, eu acho assim, ó... as pessoas lutam por aquelas coisas que estão incomodando mais elas, entendeu? Sim. Eu acho que é ruim chegar assim e querer, como é que fala? Desqualificar a luta de alguém, entendeu? Desqualificar porque não te afeta, né? Ah, não me afeta, então não assim, importa. Então, né? Então eu acho isso um pouco estranho também, assim, sabe? Eu acho que alguma pessoa pode achar relevante, outra pessoa pode achar relevante, né? Pode achar relevante a pessoa fazer a discussão que ela quer fazer, entendeu? Sim. Agora, não dá para negar, isso aí não é uma coisa mais de pouca gente. Pô, isso tá no mundo já, né, cara? Em várias línguas, isso tá, o sistema tá... Principalmente o Elo dele, que pegou bastante, né? Então, assim, eu acho que, pô, sabe, deixa o pessoal, né, meu, fazer a discussão, e eu acho que é um pouco por aí. Eu acredito muito nisso, às vezes eu também... Tem um outro viés, assim, que é muito associado à inovação, né? Eu me envolvi muito com questão de parque tecnológico, né? São temas polêmicos também, empreendedorismo, inovação tecnológica, pessoas... Só que, na verdade, é um pouco isso, entendeu? Você, de qualquer forma, você trabalha com um campo, assim, de você ter uma determinada dor, isso, inclusive, é um jargão, vamos dizer, da inovação tecnológica, que identifica uma dor, tu aplica conhecimento para propor uma solução, né? E no caso da inovação tecnológica e empreendedorismo, fica muito uma discussão, assim, a aplicação capitalista desse conceito que vem do Schumpeter, né? Schumpeter, que é um economista e tal, que fez toda uma discussão e meio que cunhou essa aplicação de inovação tecnológica para produtividade, ganho e aumento de lucro, mas ele se apropriou de uma coisa que é humana, que é superar desafios, entendeu? Sim. Isso vale, por exemplo, para a língua também. Vamos dizer, fazendo o inverso, né? Se você vai chegar numa fábrica lá, aí o dono da fábrica fala assim, pô, essa máquina aqui não está produzindo quanto que ela podia. Você não vai chegar para ele e falar, pô, isso aí é mimimi, te vira com a tua máquina, entendeu? Não, você aplica conhecimento para melhorar aquilo ali. Então, pô, se algo está doendo, né, se causa uma dor para uma determinada coisa em relação à diversidade, não vai chamar de mimimi, pô, vai aplicar conhecimento para tentar mitigar, né, e propor uma solução. Então, eu acho que isso vale para a língua também. Se a língua causa dor, né, se um hino, né, tem a polêmica do hino do Rio Grande do Sul, se ele causa, eu acho que assim, as coisas vão evoluindo, entendeu? E vão se tornando melhores. Por isso que eu acho que inovação, inclusive, é um tema que tem mais a ver com uma postura progressista do que conservadora, mesmo a tecnológica, porque você quer mudar as coisas, quer deixar as coisas melhores, quer deixar o mundo melhor, entendeu? É isso que quer. Então, é um pouco assim que eu vejo essa questão, sabe? Eu acho que tem que deixar a coisa seguir, a evolução social seguir. A gente tá passando tempo, né? A gente fica, no meu tempo...
Esses jovens que não sabem de nada, né? É Esses complicado, jovens cara. que não sabem de nada. Deixa minha farmácia com PH, né? Entendeu, cara? Não dá. Cara, no campo da linguagem, cara, que é um pouco mais a minha área, assim, eu acho que eles estão tentando muito rapidamente chegar no universo na legislação para tornar isso legal e escolarizado, né? Porque, no geral, até onde vão meus conhecimentos, como existem vários tipos de gramática de usos, gramática normativa, o pessoal vai ter que começar a usar a linguagem neutra em sociedade, e tu vai obrigar os cientistas da língua a gramaticalizar e gerar estudos linguísticos, né? Sociolinguística e tudo mais assim, até tu chegar na parte legal. Eu acho que essa é uma crítica que eu faço até aos progressistas, eu me considerando um progressista, né? Que essa correria para legalizar as questões, ela é onde elas morrem. Porque tu tens um grupo conservador muito forte hoje em dia nas câmaras e não vai deixar passar. Então, o uso popular que obriga a ciência da língua, a linguística e tudo mais, a reconhecer é o mais correto para mim, o mais fácil, o mais adequado, pelo menos, né? Por aí. Eu acho que é com o tempo mesmo. Até como de repente vai começar a aparecer artistas, autores, tudo usando em seus textos, em suas dramaturgias e tudo mais. E aquilo vai começar a se tornar mais palatável, assim. Eu imagino que assim é o certo, não que existe um certo e errado, né? Um certo, entre aspas, de novo, da coisa acontecer. Mas também não é uma coisa que, vamos esperar daqui a 100 anos. Não, tem um grupo, existe uma demanda, né? Exatamente. Mas eu acho também que esse consenso, assim, essa construção acadêmica, ela é importante, né? E ela está avançando, eu vejo que ela está avançando, né? Agora, é por isso que, assim, para mim é totalmente fora de propósito proibir, entendeu? Porque proibir é você limitar algo que está em andamento, né? E aí não, né? Aí eu acho que não cabe. Né? Vocês são professores, sabem o quanto é importante chegar numa turma e dizer o estado da arte de alguma coisa, entendeu? Pô, os caras estão discutindo isso lá na frente, estão saindo teses, estão saindo artigos. Pô, isso para o estudante é muito bom ele ouvir isso, entendeu? Então você não vai poder falar sobre isso, o que isso está acontecendo, o que está acontecendo. Então, eu acho que proibir nunca é o melhor caminho, né? Eu acho também que normatizar não é o momento para normatizar a aplicação do uso, né? O uso. Mas agora, proibir é para mim, totalmente fora de propósito. É meio que um 1984, né? Não pode falar daquela palavra, né? Isso. Não é o bom e o ruim, é o bom e o não bom. Por que tá dizendo que é ruim? Só não é bom. Em relação a Danilo, tu que, bom, reitor, né, tá mais informado que a gente. Recentemente tiveram algumas mudanças aí no universo do ensino médio. Acho que eles estão tentando tirar. Agora eu tô falando sem acompanhar. Estão tentando tirar isso, filosofia, sociologia, né? Tá rolando isso aí, não rola? Eu não sei, eu não tenho super propriedade disso também, Rod. Assim, eu não sei exatamente em que nível que tá, como é que isso ficou aí na nova base nacional, né? Aquela BNCC curricular, né? Exatamente como é que isso ficou. O que eu posso trazer é um testemunho, tá? Porque eu sou uma pessoa que não tive, na minha formação, filosofia e sociologia. Também não. Eu não tive. Também não. E eu posso dizer o quanto isso me faz falta. Eu vejo minhas filhas hoje com essa formação e o quanto elas se atraem, né, pela área de humanidades, inclusive. Minhas duas aqui estão saindo mais humanoides, como eu digo, né? E elas muito influenciadas por isso, sabe? Por ter sociologia no currículo, por filosofia e tal. Eu não tive. E hoje eu vejo que muito do que me levou para a biologia era a filosofia, na verdade. Minhas dúvidas, meus questionamentos, eles eram muito com base na filosofia que eu não tinha. E não tive na faculdade também. Né? Não tive na minha graduação também. Eu tive que buscar isso paralelamente, né? E me faz muita falta, tanto que um dos projetos de vida que eu tenho é cursar filosofia. Né? Eu tenho muita vontade de fazer filosofia, porque eu tenho muita angústia, assim, sabe, existencial. Eu vivo muito com isso. Sabe? Dois, então, cara. É difícil, né? Pô, tá louco, é muito difícil. É difícil, né, cara? Pô, tá louco, às vezes tu olha as coisas.
Fico olhando e pensando, cara, como é que pode, cara? É difícil, né, cara? É brabo, cara. Eu não sei. sei Nesse momento eu se... estou pasmo, só com. E a gente percebe, tipo, pô, cara, olha só tudo isso. Como É, é que pode, cara? Eu tenho acho muita que vontade de fazer filosofia, cara, muita eu vontade, acho que o assim, porque eu pior sou muito ignorante, sabe, disso. Eu tenho, e aí eu fico pegando pelas pontas, entendeu? Aí o Sim. cara vai ler Nietzsche. Esse dia eu vi uma crítica bárbara, assim, porque eu li alguma coisa já do Nietzsche, que eu gosto bastante. Uhum. E aí o cara fala, pô, tu quer ler Nietzsche, você não sabe nada antes dele do que ele tá criticando, o que você gosta do que ele tá falando, você não sabe nada do que ele tá criticando, na verdade, né? Pô, eu falei, é verdade, Esses degraus da filosofia é são verdade. muito importantes, né, cara? É, Que a cara, gente pô. não. É verdade. Esse tempo eu Então peguei. eu queria raciocinar, assim, como filósofo, sabe? Eu queria pegar, dar origem, fazer a graduação, sentar no banco, escutar uma aula. Eu falei, eu tenho vontade disso, sabe? Esses tempos eu comecei a ler o Apologia. Desculpa te cortar aqui. Não, era isso mesmo. Eu sou meio atravessado mesmo, é uma coisa não meio tem problema. tosca. Desculpa. Eu comecei a ler o Apologia de Sócrates esses tempos, cara, e já não era também pra mim, né? Tipo, pô, peraí, tem umas coisas aqui que eu vou precisar voltar. E comprei um, cara, sobre existencialismo, cara, de um filósofo existencialista, cara, também não deu, assim. Então, quer dizer, porque a linguagem da filosofia, ela realmente precisa que tu mergulhe naquilo e com o passar do tempo tu começa a perceber a sintaxe dos caras. É pesado, cara. É um treinamento, né? Tu precisa ser treinado para aquilo ali. Que nem biologia. Biologia tem que ser treinado para biologia. A biologia é muito estranha, que a gente falava antes aqui. O cara olha um sistema taxonômico, né? Eu dou aula de microalgas, de vegetais inferiores, o cara vai lá, Zygnematophyce, Klebsiella, Só que assim, eu sou treinado, eu vou no microscópio, eu olho, consigo ver os flagelos. Que legal, tem todo um treinamento para isso, entendeu? Que é uma pessoa que não passou por isso, olha, parece uma coisa de outro mundo, entendeu? Então faz parte isso. Eu sou curiosão, eu sigo umas páginas no Insta sobre microWord, os caras vão mostrando as coisas no microscópio. Mas, cara, é bem humano, né, cara? O cara mostra vários daqueles serzinhos no microscópio. Toda vez que ele lança um cortezinho do que ele tá vendo, é um serzinho comendo o outro. Isso é muito humano, né, cara? É impressionante. Então, vamos agora... É um fractal isso aí. Os bichinhos se matando, pá, um come o outro, assim. Cara, é impressionante. E usam estratégias de defesa parecidas com as nossas e de cooperação parecidas com a nossa. Eu gosto muito disso. Algo que me aproxima da filosofia também, é isso. É muito legal. Porque o que a gente faz enquanto humano tem muita base biológica, a gente não se dá conta. É muito legal. O primeiro contato que eu tive com sociologia na universidade foi uma coisa muito engraçada, porque no primeiro dia de aula a professora nos entregou um texto. O nome do texto era Por que os graduados em letras têm baixa cotação no mercado matrimonial? Cara, o que está acontecendo aqui? Foi o primeiro contato com sociologia que eu tive na vida, né, cara? E sociologia, por exemplo, filosofia são muito importantes, cara. A gente gera debates no ensino médio, nas aulas de sociologia, por exemplo, que são espetaculares. Esses tempos a gente começou a trabalhar sexualidade. Eu dei um tempo de sociologia, porque como professor substituto a gente começou a trabalhar com sexualidade, cara, terceiro ano do médio. Isso é difícil, cara. É difícil. E aí o texto já começava com a Simone de Beauvoir, né? E já começa pesado, né, cara? Claro. Ele tem que dar uma esclarecida, assim. É muito legal, cara. E é muito legal aprofundar isso aí, porque defender certas coisas deixam a gente... a gente precisa ter uma base disso aí. E eu defendo, inclusive, isso mais forte ainda na própria universidade, né? Eu defendo, assim, eu falo muito sobre isso, a gente está tentando fazer um programa de flexibilização e inovação curricular, porque eu acho que tem coisas muito comuns a todas as profissões e que a gente precisa trazer para essa reflexão, né? Para além da questão técnica, né? Sim. Então, permitir nos currículos essas coisas estarem mais presentes, assim, eu acho que é importante, só que para isso tem que abrir espaço também, entendeu? Então, tem que ter um currículo mais leve para você conseguir abrir isso e na parte técnica, abrir mais questões mão na massa mesmo, entendeu? Coisas assim mais próximas, assim, dos mundos que vocês vão, que vai ser vivenciado, né, assim, sabe? Uhum. Então, uma formação crítica mais densa e uma formação especializada mais próxima da realidade, porque pegar um engenheiro, trancar um engenheiro de 5º ano, 40 horas numa sala de aula, olhando, assistindo uma aula, sabe? É uma coisa que depois o cara ali, dali 6 meses vai estar dentro de uma fábrica, entendeu? Uhum. Muitos deles. Eu acho que esse é um grande problema. Eu até vejo pela questão do ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, né, eu tive aulas de sociologia e filosofia. E, cara, na boa, ninguém dava muita bola porque não caía no vestibular, né? Pois é. Então, não tinha aplicação
prática no nosso momento de vida ali, que era tipo, preciso estudar isso aqui, porque isso aqui eu tenho que... É uma matéria que eu posso reprovar por causa dessa matéria, só que eu preciso dar importância para aquelas outras ali, porque elas, né, não... Elas que vão me levar adiante nos estudos, né? E aí, então, infelizmente, a gente tinha esse problema, assim. Eu acho que é uma coisa que tinha que entrar antes na grade curricular. O Enem é um pouquinho melhor para isso, né, Pedro? Assim, o vestibular era pior, né? Porque o vestibular era muito... ainda onde a gente tem o vestibular, essa pegada que o Enem traz das grandes áreas, da importância que dá para a interpretação de texto. Eu gosto muito da prova do Enem, acho a prova do Enem muito legal, sabe? Eu vejo assim, ela traz uma exigência de reflexão maior, né, do que os processos vestibulares que a gente... eu fiz as duas provas, no caso. Eu fiz o vestibular, e aí depois de formado eu tentei de novo com o Enem, né, e fui aprovado também, e tem uma baita diferença na prova, assim, realmente. Mas ela ainda era claro. fatiada, né, em áreas ainda, assim, não era as ciências da natureza e da terra, não peguei essa parte aí, não. Acho que mas eu acho que a filosofia ela é muito interessante mesmo, ela tinha que ter mais. E eu tenho um livro aqui, acho que o único livro que eu me arrisquei a comprar de filosofia que eu gostei é o Simulacros e Simulações, que do Baudrillard, se não me engano. E é uma das bases para o Matrix, né? Que ele fala exatamente da matriz, né? O que é uma matrix, né? Que é uma das coisas que ele gosta. Demais, né? Eu nunca assisti Matrix, cara. Meu filho menor aqui assiste direto. Eu assisto com ele todas as vezes. Todas as vezes eu gosto. Show, cara. Não é possível enjoar, né, cara? Mas assim também é um quarto agora, né? Vai, muito. Eu tô bem, tipo, eu tenho aquela esperança, mas também eu sou realista, né? Cara, não dá pra esperar tanto, mas também não dá pra ficar muito ansioso. Acho que vai ser legal, cara. Até eu só não sei, a grande dúvida de um filme novo do Matrix é qual vai ser a abordagem, né? A abordagem, o tema abordado e como vão abordar, que é o relevante, né, cara? Porque Marvel a gente sabe como é que vai ser, Matrix já é mais difícil, né? Exatamente. Então, Danilão, chegamos ao final, conversamos com o reitor da FURG, eu tô chamando o cara de Danilão. No final, é bem comum. É claro, 1,85 m, né, cara? Como é que vai ser ter 10 centímetros mais alto que eu, cara? Eu sou perto de ti, eu sou um cara baixinho. Esse tempo eu estava até apavorado, cara, porque eu comecei a ver, sempre os vocalistas que eu gosto, geralmente são os caras baixos, assim, né, cara? Sei lá, o Fred Mercury, o Bruce Dickinson, o Dio. E aí eu fui ver a altura dos caras, alguns deles têm quase a minha altura. Eu sou baixo em outros países, né, cara? Isso é muito legal. Eu tenho 1,75 m, eu acho, né, cara? Então eu não sou um cara grande, mas também não sou... Mas em outros países eu sou baixinho, que triste isso, né? Essa questão do ponto de vista é muito interessante. Danilo, a gente vai te agradecer então, meu querido, por essa entrevista fantástica, espetacular, divertida e bastante informativa. Então hoje nós alcançamos nós tínhamos entrevistado o Sparvli, professor da FURG, agora ele chegou no reitor da FURG. Cara, já vou chamar, amanhã já chamo Eduardo Leite, velho, não tem nem conversa. Eduardo Leite, chega aqui, é a privatização da Corsã, meu filho. Isso aí, CE, meu filho. CE, me explica isso aí. Né, cara, vamos por aí. Danilo, considerações finais, meu querido, por favor. Não, cara, eu quero só agradecer, Rod, Pedro aí, muito legal enaltecer de novo aí a iniciativa de vocês. Para mim é um prazer aí poder falar de literatura, falar da vida mesmo, né? Porque tem uma coisa que eu falo bastante também que é isso, né? Na verdade as pessoas vão nos conhecendo, né? Aquele ali é o reitor, aquele ali é o goleiro, aquele ali é o poeta. Na verdade o ser humano ele é integral, né, cara? É uma coisa... Então eu gosto bastante dessas oportunidades para poder falar um pouco mais, né, cara, assim, para as pessoas entenderem, né? Durante muito tempo, como eu tinha esse viés da inovação, da tecnologia, da pesquisa, que é um pouco da minha trajetória, eu só achava que eu só falava disso, entendeu? Mas eu consigo conversar de outras coisas também, entendeu? Então é bom sempre ter essas oportunidades, assim, e para inclusive dizer isso, né, que o ser humano é uma coisa integral, né, cara, é alegria, é tristeza, é frustração. É comum também as pessoas que me conhecem ali só pela poesia achar que eu sou a pessoa mais pessimista do mundo, entendeu? É um pouco das coisas que eu falo, entendeu? Mas isso é uma
uma parte, e é uma parte de todo mundo. Ninguém é só alegre, né, cara? Ninguém é só triste também. Então, no meu caso da poesia, até pelas influências que eu tenho e tudo, é esse campo que eu fico mais confortável para escrever. Eu não fico confortável para escrever, né, muitas coisas otimistas, assim, vamos dizer, né? Eu me sinto confortável para escrever mais sobre esse campo, que faz parte de todo mundo, faz de mim e faz parte de todo mundo. Então é sempre bom assim poder falar de literatura e falar da vida, das coisas como um todo, para poder quebrar um pouco isso, porque a gente vai assumindo esses cargos, vai, né, sendo conhecido assim em recortes, né? Então é bom poder falar um pouco de tudo, para as pessoas verem o que você pensa de coisas mais gerais também, né? Para a pessoa daqui a pouco não ficar com um recorte tão fechado, né? Daquilo que você pensa, pode de uma fala, pode de uma coisa, e poder explicar, conversar um pouco mais também sobre a questão da linguagem neutra. Eu acho que é importante, assim, porque um texto, uma postagem, daqui a pouco não explica tudo, né? Para poder falar mais solto assim também é bom. Essa questão, né, de todo mundo acha que aquilo que tu botou em 130, 140 caracteres é aquilo ali que o cara pensa, só aquilo ali. Aí depois tu tá conversando com a pessoa e tipo assim, porque aqui não é um espaço que precisa de mais debate. Sim, então por que tu fez o julgamento inicial? Exato, né? Então, é isso. Porra. Então é bom, assim, então eu tenho só que agradecer a vocês aí, dar força para vocês continuarem, entendeu? Porque tá muito legal Valeu. o tema e contar comigo aí, porque precisar, sempre à disposição aí. Muito legal a iniciativa de vocês e para valorizar também as coisas que o pessoal que está produzindo aqui, né? Então, Sim. Muito bom. A gente vai trazer todo mundo que conseguir. A gente tem vergonha, às vezes. A gente tem vergonha, né? Tipo, vamos chamar aquela pessoa? Vamos. Cara, como que a gente vai fazer? A gente já chega avisando, uma conversinha, tá? Por favor, calma, vai devagar, que a gente é meio nécio, assim. Tô brincando. Pedro, considerações, meu filho? Cara, queria agradecer o Danilo aí pelo tempo que ele dispôs aí. O vídeo já tá, acho que 1h30, mas teve todo o pré também, né? As dificuldades técnicas e tudo mais. Mas muito obrigado mesmo, Danilo, pelo teu tempo. E queria agradecer também todo mundo que chegou até aqui com a gente, né? Guerreiro, né? Aquele guerreiro, lutador que chegou até aqui com a gente, né? Muito obrigado. E aqueles pedidos chatos que a gente faz, que tem em todo que é canal de YouTube, então por favor aí te inscreve no canal, inscreve, curte aí, comenta, toca o tal do sininho, toca a porra do sininho, o sininho porque aqui. Como dizem os youtubers com mais tempo, né? Porque se você não tocar o sininho, o YouTube não recomenda, o algoritmo do YouTube está cortando nossos vídeos. Então, por favor, toque o sininho, se inscreva, comente. Legal, né? Tô aprendendo, mas no futuro eu consigo. E deixa a tua ideia aí também, né? Que tu aí que tá vendo aí, deixa a tua ideia sobre o que tu ouviu aqui da gente, de poesia, como é que funciona a poesia pra ti, se tu escreve ou se tu gosta de ler, da linguagem de neutra também. Se quiser dar hate aí. Te manifesta aí, que pra nós tá legal. A gente tá acostumado com essas coisas. Por favor, engaja aí, conversa. O hate, eu tô muito acostumado com hate. Quando eu era de direita, o hate era da esquerda. Agora que eu tô mais à esquerda e progressista, o hate é da direita. Então hate toda hora. Tô acostumado. Danilo, aquilo que a gente conversou com o Lobo, né? Conversou com o pau dos dois lá. Toda hora, né, cara? Faz parte. Danilo, muito obrigado, meu querido. Te desejo um excelente final de semana. Daí, mais textos, continua escrevendo. Toda vez que tiver uma coisa nova, tu vem aqui e conversa com a gente, tá? Se a gente conseguir uma dessa aqui, eu não sei se a gente tem tecnologia suficiente para isso, mas se a gente conseguir, uma hora a gente traz o pessoal do Labirintos aqui também. Legal. Os 2 ou 3, fazer uma conversão louco assim sobre literatura, vai ser massa, né? Então tá. Pessoal, beijo da gente, se cuidem, até a próxima. E lá se vai o parafuso voador. Lá se vai. Fui. Fomos.